Na região do Serengeti, a sobrevivência é uma batalha travada em várias frentes. Cada momento é um confronto de alto risco. Rivais ferozes competem por territórios, parceiros e recursos. Os laços familiares forjam lealdade, sacrifício e trabalho em equipe. Estratégias engenhosas de defesa são testadas em um ambiente em constante transformação. E grandes migrações levam os animais ao limite em busca de alimento, abrigo e água. Na arte da caça, os titãs da natureza se enfrentam na prova suprema de sobrevivência. Predadores têm que aprimorar suas habilidades, assumir riscos calculados e tomar decisões rápidas para superar suas presas. Enquanto as maravilhas da natureza se revelam pelas paisagens eternas do Serengeti. Maravilhas da natureza. Caça. Na vasta planície da África Ocidental, predadores e presas protagonizam o drama atemporal da caça. Mesmo com furtividade e destreza, a perseguição de predadores costuma falhar. Para ter sucesso, eles precisam ficar invisíveis diante da presa, até o momento perfeito de atacar. Para os grandes felinos, a caçada segue 3 etapas distintas. A aproximação para chegar o mais perto possível sem ser visto. Depois, o compromisso, o arranque explosivo em direção à presa. E por fim, a derrubada ou captura. A caça continua sendo um dos eventos mais emocionantes nas maravilhas da natureza, exibindo a luta crua pela sobrevivência que define essas planícies. África Oriental. Na extremidade leste da África fica a Tanzânia, lar de uma das últimas grandes áreas selvagens, Tanzânia. Aqui, o vasto Serengeti assume o protagonismo, um ecossistema vibrante repleto de vida, Serengeti. Todos os anos, manadas se reúnem aqui, atraídos pela promessa de chuvas e pastagens frescas. Os predadores esperam por esse momento com paciência, e agora têm inúmeras opções. Mas as manadas estão sempre em alerta. Um leve ruído provocado por um leão desencadeia uma debandada de cascos em disparada. Sempre em movimento, as manadas buscam seu próprio alimento, gramíneas frescas. Mas com a fartura vem o risco. Um guepardo se aproxima sondando o grupo em busca de sinais de fraqueza nos jovens, idosos e feridos. Com o tempo, a tensão permanece alta. A simples visão de um felino é alarmante. No entanto, a caçada é um jogo de sorte. Uma leoa solitária, por mais poderosa e paciente que ela possa ser, ainda falhará em 4 de 5 tentativas. E quando a paisagem muda, até os caçadores experientes enfrentam novos desafios.
A cada ano que passa, padrões climáticos imprevisíveis transformam o Serengeti. Incêndios sazonais tornam a vida dos caçados ainda mais difícil. Reduzida a cinzas, a terra queimada não oferece abrigo. Nem para o caçador e nem para a presa. Caçar é uma arte aperfeiçoada com o tempo, a experiência e o trabalho em equipe. Mas mesmo os caçadores mais habilidosos aprendem com o fracasso. Perto da manada, um grupo de jovens guepardos se movem em sincronia. Eles têm velocidade e número, mas falta estratégia. Eles perdem a vantagem ao se aproximarem do mesmo ângulo, revelando sua intenção. Para os guepardos, a velocidade bruta é uma arma passageira. Um único disparo de aceleração pode garantir uma refeição ou custar toda a caçada se causar exaustão. Inexperientes e descoordenados, cada um pratica a caçada sozinho. Enquanto aprimoram as habilidades de caça, seus alvos principais são os mais jovens e vulneráveis. Para um guepardo solitário, paciência é tudo. O sucesso depende de se aproximar o máximo possível antes de iniciar o disparo explosivo. Um movimento errado, um erro de tempo e a oportunidade está perdida. Até aprenderem a agir em grupo, a fome será sua maior lição. Enquanto isso, do outro lado das planícies salinas, uma leoa aposta em uma estratégia diferente. Ela é feita de força, não de velocidade. Diferente dos guepardos, ela não é capaz de longas perseguições. Para ela, ser sorrateira é tudo. Mas ela está sozinha contra uma manada de impalas. O grande número e os sentidos apurados os torna rápidos e atentos demais para uma caçadora solitária. Ela precisa de um parceiro de caça. No entanto, sucesso na natureza não depende apenas de números. É o uso desses números que faz a diferença. Predadores experientes não contam apenas com a força bruta. Eles aprimoram suas técnicas, aprendem quando atacar e quando esperar, porque às vezes a presa reage. O búfalo africano é um dos animais mais perigosos da África. Com seu porte imenso, força descomunal e chifres letais, ele raramente é derrubado com facilidade. Alguns leões já perderam a vida ao enfrentar o contra-ataque de um búfalo. Aqui o trabalho em grupo não é só uma vantagem, é uma necessidade.
Um grupo de leões jovens e inexperientes tenta romper a defesa da manada. Mas sem coordenação, seus esforços são em vão. Os búfalos se mantêm firmes, um muro de músculos e determinação. Superados e sem sucesso, eles abandonam a caçada. Outra lição difícil aprendida. Para muitos predadores, a segurança de uma manada numerosa pode ser um desafio intransponível. Mas alguns aprenderam a contornar isso trazendo seus próprios números. Entre as vastas manadas de gnus, a hiena malhada prospera com a força do grupo, caçando em bandos altamente coordenados. Apesar da fama de carniceiras, as hienas são caçadoras muito eficientes. Na verdade, os leões saqueiam as presas das hienas com mais frequência do que o contrário. Mas embora as hienas consigam dominar um gnu com trabalho em equipe e persistência, elas sabem que não devem desafiar um búfalo africano. Esse é um trabalho deixado para especialistas. Um búfalo grande exige trabalho em equipe e experiência. Quando um deles se afasta da segurança do grupo, a agressividade se torna sua primeira linha de defesa. Seus chifres afiados e curvos podem matar um leão com facilidade. Uma leoa solitária é habilidosa, mas diante de uma presa tão formidável, ela não pode agir sozinha. Desta vez, ela tem reforços. Um ataque certeiro na coluna neutraliza os chifres letais. O macho se posiciona. Sua força bruta será a chave para derrubar o búfalo. A manada afugenta os reforços, na esperança de cercar e expulsar os predadores. Mas é tarde demais. O leão está sufocando a presa. Com o búfalo morto, os chifres não são mais ameaça. Uma presa desse tamanho pode alimentar um grupo por dias. Alguns leões evoluíram para se tornarem mestres da caça, se especializando em presas grandes, levando o trabalho em equipe ao limite. As girafas também são um desafio intimidador. A principal defesa de um adulto são suas poderosas pernas. Um único coice bem direcionado pode matar um leão na hora. Mesmo um grupo experiente pensa 2 vezes antes de atacar uma girafa adulta. Por que correr o risco se há alvos mais fáceis? Uma girafa jovem pode não ter tanta carne quanto um búfalo, mas é muito menos perigosa. Como a maioria das presas, seu primeiro instinto é correr.
Incapazes de acompanhar o passo dos pais, os filhotes recorrem a uma estratégia simples de sobrevivência. A mãe conduz seu filhote para longe da ameaça. Já fora de vista, os dois se separam e o filhote se esconde. Infelizmente, o disfarce nem sempre é suficiente. A mãe, agora distante demais, não pode ajudar. Arrastada para a sombra, a presa é compartilhada pela leoa e seus filhotes. Um lembrete brutal de que na natureza a sobrevivência depende de estratégia e circunstância. O delicado equilíbrio entre o caçador e a presa. Nos lagos rasos, grandes bandos de flamingos migratórios se alimentam nas fontes termais ricas em minerais. Dois lobos dourados africanos patrulham os arredores em busca de uma oportunidade. Lobos dourados são oportunistas e caçadores incansáveis. Mas aqui em terreno aberto, a furtividade não está a favor dele. Com pouca cobertura, eles têm que se adaptar e contar com a paciência em vez da força. Ele espera por um transeunte desavisado. Em uma floresta de acácias próxima, as manadas migratórias se estabeleceram, mas o perigo nunca está muito longe. Por uma breve janela de 3 semanas, esses viajantes param só para dar à luz a nova geração. Isso aumenta as manadas em até 500 mil de filhotes. Um banquete muito aguardado pelos predadores. Apesar de seus esforços, recém-nascidos não acompanham a manada, tornando esse momento o mais fácil para os predadores atacarem. Leões e hienas aproveitam o que podem, mas os gnus resistem, sobrevivendo por serem numerosos. As gazelas de Thomson também nascem nessa época.
Mas um guepardo tem outro alvo em mente. Um macho adulto. Ao contrário de leões e hienas, guepardos não conseguem defender suas presas. Para sobreviver, eles caçam longe de predadores maiores. Feito para perseguir, o guepardo precisa de uma fração de segundo de vantagem. A mais de 100 km por hora, basta um passo em falso ou um tropeço fatal. A morte é rápida e silenciosa antes que os outros percebam. Ao nascer do sol, a primeira luz anuncia um novo dia. E com ela, as manadas despertam. Seguindo as chuvas recentes e o pasto renovado mais a sul, os gnus partem em sua épica migração anual. Uma jornada passada por gerações. Para os predadores, o tempo está acabando. Com o fim da janela ideal de caça, cada oportunidade deve ser aproveitada. Distraídos por suas disputas, esses gnus machos não percebem uma ameaça maior se aproximando. A leoa está sozinha, mas seu tempo é perfeito. E ela usa a água a seu favor. As manadas não são as únicas que se preparam para partir. Com grandes bandos de flamingos migratórios prestes a voar, predadores aéreos como a cegonha marabu tomam os céus. Lá do alto, ela procura na água rasa uma refeição fácil. Os filhotes da cegonha ainda dependem dela para se alimentar. Como todo predador, ela avalia os riscos aproveitando todas as oportunidades. Ela escolhe um flamingo jovem, ainda aprendendo a voar. Uma escolha triste, mas prática para uma caçadora faminta. As grandes manadas migratórias formam um imenso e imutável mar de corpos, em que o próprio número oferece proteção. Mas é inevitável que um ou outro se afaste demais dessa rede de segurança. Os irmãos guepardos agora aprenderam a caçar juntos, atacando um de cada vez até que a presa se canse. Então, eles se unem. Com tantos guepardos sobre a presa,
Os abutres em descida não tentam tomar o espaço. Eles apenas se reúnem e esperam sua vez. Nas planícies, a água é a fonte de vida para todos os animais. Tanto as presas quanto os predadores se reúnem nos poços, onde a sobrevivência e oportunidade se cruzam. Para os predadores, essas poças se tornam o terreno de caça ideal. Um filhote confuso, cercado pelo caos e com menos mobilidade na água, paga o preço mais alto. Um pequeno grupo de gazelas de Grant e gazelas de Thomson pastam ao ar livre. O filhote, ainda novo demais para fugir de um guepardo, é um alvo fácil. Conforme o guepardo se aproxima, o filhote apavorado tenta se esconder na grama alta. Mas o guepardo já o viu. Não há perseguição e nem resistência. Mas cada vida perdida alimenta outra, refletindo o equilíbrio implacável da natureza. Alguns animais se tornam presas porque são jovens demais para escapar. Para outros são ferimentos, não a idade que selarão seus destinos. Uma ferida leve que talvez se curasse pode não ter essa chance. O ferimento pode vir de onde menos se espera, até mesmo dentro do próprio grupo. Um confronto territorial entre gazelas de Thomson deixa um macho mancando. Ele se afasta com um leve cochear, discreto demais para a maioria dos olhos, mas não para os de um predador. Para o lobo, a caçada é simples, encontrar o alvo mais fácil. Um adulto ferido pode resistir, mas um filhote indefeso não sobrevive à perseguição. Uma mãe protetora tenta intervir, mas o destino do filhote já está selado.
O que começou como a perseguição a um adulto ferido se transforma na caça de uma presa melhor e mais acessível. Para um predador oportunista, o sucesso não depende só de velocidade ou força. É preciso saber quando mudar de tática. Aqui, ferimentos raramente ficam sem punição. Seja por dentes ou garras, a fraqueza é recebida com um fim rápido. Mas às vezes, até os predadores param, não por compaixão, mas por curiosidade. Um jovem leão se aproxima de uma cena inesperada. Um urubu ferido. Mas seu interesse logo desaparece. Nesta época do ano, muitas mães têm seus filhotes. Esta gazela de Thomson recém-nascida depende por completo de sua mãe. E a atenção indesejada de um macho nas proximidades é a última coisa que ela precisa. A amamentação fortalece um vínculo vital entre mãe e filhote. Vínculo que o macho ignora em busca de seus próprios interesses. Para um filhote deixado sozinho, a sobrevivência depende de como ele se esconde. Ele não deixa rastro de cheiro, mas os lobos dourados sabem que, nessa época do ano, a grama esconde vários filhotes vulneráveis. Com a fêmea grávida, garantir uma refeição é mais urgente do que nunca. O comportamento nervoso da mãe gazela é uma pista clara. Deve ter um filhote por perto. Ela tenta desviar a atenção do lobo, mas sem saber, acaba levando ele até outro filhote escondido. Descoberto, o segundo filhote dispara. Sua mãe corre para protegê-lo. Seu filhote ainda pode escapar se ela contiver os lobos por tempo suficiente. Ela luta com tudo que tem. Mas ela está em menor número e em desvantagem. Os lobos não perdem tempo. A presa é dividida rapidamente para evitar o roubo por predadores maiores. Nessas planícies, nenhuma refeição passa despercebida por muito tempo. As hienas sentem um cheiro de uma carcaça a quilômetros de distância. As que estão por perto chegam bem mais rápido.
a carcaça é melhor do que nenhuma. Então um dos lobos esconde o que resta. Enquanto o outro tenta afugentar a hiena. Missão cumprida. Na grande migração, os filhotes recém-nascidos são numerosos e vulneráveis na época do nascimento em massa dos gnus. Os predadores mal precisam se esforçar para garantir uma refeição. Para as mães defensoras, a escolha é cruel: lutar uma batalha perdida ou fugir para sobreviver. Mas de vez em quando tudo é guiado pelo instinto, os limites se confundem. Essa mãe gnu sabe que está em desvantagem. Seu filhote está praticamente condenado. Mas não há sufocamento e nem mordida fatal. Em vez disso, um estranho tormento se desenrola diante da mãe impotente. A leoa, já satisfeita após várias presas, é compelida pelo instinto de caça. Mas dessa vez, o filhote parece mais um brinquedo do que uma refeição. Com apenas algumas horas de vida, os instintos do filhote já estão condenados e ele começa a se vincular à leoa. O desejo por calor materno, por cuidado e nutrição está todo ali. Mas o filhote ainda não entende o perigo. Seu destino está nas mãos de uma das caçadoras mais formidáveis da natureza. Sua sorte parece ter chegado ao fim. Mas de repente, uma distração. Um movimento em meio à manada chama a atenção da predadora. Por um instante,
o filhote fica confuso. Para a mãe, o impossível acontece. Firme sobre as patas, um instinto ancestral entra em ação: correr. Uma refeição perdida e um raro reencontro. Perder uma refeição está longe de ser o pior desfecho. Às vezes a caçada termina em desastre. Conforme as manadas seguem em frente, alguns caçadores ficam para trás. Para eles, sobreviver tem um custo ainda maior. Uma mãe guepardo com filhotes famintos para alimentar se vê em uma situação desesperadora. Cada vez com menos oportunidades seguras, ela precisa correr riscos maiores. Em meio às chances escassas, ela avista 2 machos de gazela de grande em um confronto territorial. Eles não são jovens ou feridos, mas em uma paisagem com presas escassas, até os fortes se tornam alvos de uma mãe movida pela fome. Ao verem a mãe com dificuldades, os filhotes vão ajudar. Mas a caçada não sai como planejado. A mãe guepardo não consegue segurar o pescoço da presa. Apesar de estar em menor número, a força e resistência da gazela começam a virar o jogo. Um movimento mal calculado coloca a mãe guepardo entre os chifres. Em um instante brutal, a caçadora se torna caça. Após uma batalha feroz, a gazela sai vitoriosa. Gravemente ferida, a mãe guepardo não pode mais caçar. Com as manadas já distantes, sua jovem família enfrenta um destino sombrio. Na vastidão deslumbrante do Serengeti, caçar é tão complicado quanto intenso. É uma dança constante de habilidade e adaptação. Os predadores aprimoram suas técnicas com o tempo, moldados por lições herdadas dos pais e testadas contra presas que evoluíram para escapar das investidas.
Aqui, cada passo é a diferença entre a vida e a morte. Um equilíbrio delicado que representa o maior espetáculo da natureza. Mas a história não acaba aqui. Explore os laços poderosos que se formam entre as famílias, descubra estratégias engenhosas de defesa e testemunhe a competição implacável por território, recursos e direito de procriar. Enquanto as maravilhas da natureza continuam a se revelar pelas paisagens atemporais do Serengeti.